Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vou ler o 3 também. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Amém, queridos? Até aí, o contexto do texto seria até o versículo 12, mas para ganharmos tempo, apenas esses versículos. Nós temos aqui uma exortação, uma revelação da palavra de Deus para nós, dizendo que o culto a Deus, ele está sob ataque. Sempre esteve, e enquanto não se manifestar o homem do pecado, o culto a Deus, ele está sob ataque infernal. Não só o culto, a terra toda, mas o texto aqui é uma revelação dizendo que há um interesse da operação do inferno contra o culto a Deus. É uma exortação para nós sermos francos com Deus, no nosso relacionamento com Deus. Não sei se alguma vez você já pensou, eu preciso ser mais franco com Deus. Parece uma estupidez, porque Deus sabe tudo, não tem como não ser franco com Ele. Mas a operação do erro faz com que as pessoas esqueçam que Deus sabe tudo e elas não são francas com Deus, para o próprio prejuízo. Então esse apelo para sermos francos, franco no dicionário quer dizer sincero. Sincero quer dizer aquele que se expressa sem a intenção de enganar. Puro, transparente, franco, sincero. Primeiro, porque a revelação bíblica diz que se você não conseguir ser com Deus qualquer coisa, você não conseguirá ser nem com você mesmo e nem com os outros. Se você não for franco com Deus, você não vai ser nem com você mesmo. Se nós não formos sinceros, o que nós não formos, não conseguirmos ser com Deus, nós não conseguiremos. A pessoa pode até pensar que conseguiu, ela pode até achar, mas a revelação bíblica é que aquilo que você não conseguir ser com Deus, você não conseguirá ser com você, e muito menos com os outros. A gente se arruma em Deus, aí depois a gente se arruma, e depois a gente se arruma com o resto. É o caminho. Nada que a gente não resolva com Deus, a gente vai conseguir resolver com a gente mesmo. É uma busca sem fim. E se a gente não se acertar com Deus e com a gente mesmo, nós vamos quebrado para os outros e a gente não vai se acertar. A gente vai ter dificuldade em se achar na vida e no mundo. E o versículo 27 está dizendo que existe uma operação do mistério da iniquidade na terra. Esse mistério, porque essa operação ela acontece misteriosamente, longe dos olhos. A gente vê só os efeitos dessa ação da iniquidade na terra. É por isso que você vai ver duas pessoas falando que está certo ao mesmo tempo, uma jura que diz que viu, outra jura que não viu. É por isso que você vai ver muitas coisas sem sentido acontecendo na terra, como por exemplo, por que a terra
produz mais mantimento do que o homem pode comer e a fome? Por que o homem tem capacidade para produzir mais do que pode consumir e, no entanto, ele não produz? Porque salvar é mais barato do que matar e há um investimento pesado, não falta recursos para produzir destruição. Por que será que o homem já sabe até onde ele sondou o espaço, que não tem um outro lugar para se viver a não ser essa terra que Deus preparou para a gente morar? E mesmo assim ele a destrói, sabendo que ele está se destruindo junto. Tantas outras questões, que vai de pessoas, na família, na cidade, no país. Por que dois partidos brigam pelo mesmo país, a ponto de travar uma guerra e destruir a nação inteira? E todos vão perder, mas ninguém consegue demovê-los da destruição. Está aí o exemplo da imigração apavorando o mundo. E as nações que estão de fora não conseguem conduzi-los à paz. Uma poderosa apoia um, outra poderosa apoia o outro. A resposta é porque existe uma operação da iniquidade, que o objetivo deles é matar, roubar e destruir. Então, salvar é mais barato do que... A guerra custa mais caro do que a paz. Imensamente mais caro. O prejuízo que ela deixa por onde passa é desastroso. A paz não, mas há um investimento muito pesado para destruir e muito pequeno para pacificar. A resposta para essas perguntas é que existe um mistério da iniquidade operando, sempre operou. E o contexto do texto, Paulo está dizendo à igreja o seguinte, ele está falando assim, olha, a respeito do nosso encontro com Cristo nos ares, vocês sabem que só vai acontecer depois que for revelado o inimigo que sempre operou o mistério da iniquidade. Então hoje ele trabalha nas sombras. Agora, como a gente já está perto da volta de Jesus, ele não está tão nas sombras. A gente pode ver manifestações demoníacas, assinaturas demoníacas sendo assumidas em inaugurações, em campeonatos mundiais, em copas, em feitos, em todo lado. Durante um tempo isso estava mais no escuro, hoje isso está mais claro, está mais assumido, porque está chegando o momento dele ser revelado. E Paulo diz que essa operação do erro, ela vai até o nosso encontro com Cristo nos ares. Aí quando nós formos arrebatados, então o Espírito Santo que o detém, por que esse homem da operação do mistério da iniquidade, esse comandante das trevas não se manifesta de vez? Porque há uma resistência. Jesus, quando foi para o céu, disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Então tem um que lhe resiste. Quando chegar o dia do encontro, que esse que lhe resiste for tirado, então Deus vai permitir que o espírito do erro, que conduziu o mundo ao erro, a essas decisões destrutivas, erradas, esse mistério da iniquidade que opera, fique claro. Aí todo mundo vai saber por que nós vivemos num mundo de faz de conta. Quem estava por trás disso tudo? Quem conduziu as mentes, os governos, as pessoas e manipulou tudo o tempo todo? Seduziu, atraiu, corrompeu, levou para longe de Deus, criou deuses falsos, caminhos falsos. Aí todo mundo vai ficar sabendo. E o motivo que Deus vai permitir que ele seja conhecido é porque eles rejeitaram o Espírito da verdade. Então Deus vai permitir que eles conheçam o espírito do erro. Ele será revelado. Está chegando o momento. Mas enquanto não chega o momento, o aviso para nós é que esse mistério da iniquidade que opera no mundo, fazendo tudo isso que a gente acabou de falar, eles se levantam, eles se opõem, eles trabalham, guerreiam contra o culto a Deus, ou qualquer coisa que seja objeto de culto a Deus. Eles não suportam essa frase, a Deus. Eles não querem. E por isso, o Espírito Santo usa o seu vaso para alertar a igreja,
juntamente com outros alertas que nós temos, mas vamos ficar somente neste texto, revelando para a igreja que ela tem que saber que ela tem esse tipo de oposição. Que se for para o eu, não tem oposição. Culto ao eu, pode. Culto ao mundo, pode. Culto às religiões, pode. Culto às trevas, pode. O ataque vem, o desestímulo vem, as barreiras se levantam quando o assunto é a Deus. Lembra na tentação de Jesus? Que o diabo falou para ele: eu te dou o mundo inteiro se você quiser, se você me adorar. Jesus falou para ele: não, culto só Deus é digno. Somente ao Senhor teu Deus darás culto. Ninguém mais é digno. Qualquer pessoa que for cultuado, ela será indigna e sofrerá por isso, porque isso é uma operação da iniquidade na terra, levando as pessoas a cultuarem coisas, cultuarem o próprio ego, ou simplesmente cerimoniais, e perdendo a oportunidade de cultuar a Deus. É uma revelação dizendo que o culto a Deus sempre esteve sob ataque. Podemos dizer de dentro e de fora. Em aqueles que se levantam contra o culto, até do meio daqueles que cultuam. E de toda sorte. Então, queridos, Deus é uma pessoa, nós seres humanos somos pessoas humanas e Deus é uma pessoa divina. Se nós perguntássemos o que os homens fizeram com Deus, mas como? Os homens podem fazer alguma coisa com Deus? Ele é o grande Criador, elas são a pobre criatura. Ele é o Todo-Poderoso, elas são limitadíssimas. Veja a operação do erro, a que ponto leva. O Deus Todo-Poderoso, Criador, sabe o que os homens fizeram com ele? Desobedeceram, desonraram, afrontaram, rejeitaram, desafiaram e o mataram. Ontem, hoje e até Jesus encerrar o seu plano de salvação. Essas pessoas são loucas fazer isso com Deus? Quando chega a hora de Deus julgá-los, são loucas. Por isso a Bíblia diz louco. Diz o louco no seu coração, não há Deus. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas porque existe uma atuação da iniquidade, as pessoas sob ataque, influenciadas pelo mal, cometem esses atos suicidas. Enquanto os homens fazem isso com Deus, o que Deus fez com os homens? Deus amou, perdoou, Deus ofereceu reconciliação, misericordioso, enviou o Salvador. Embora o Deus pessoal, o Deus que é uma pessoa, fez isso para os homens fizeram isso para Deus. É questão de tempo da humanidade descobrir que tudo que eles fizeram contra Deus, eles fizeram contra eles mesmos, que Deus é inatingível. Eles não percebem isso na hora que estão fazendo. Adão só percebeu a besteira que ele fez quando ele foi expulso do Éden. Ele desobedeceu a Deus por influência do diabo, que prometeu para ele um paraíso sem Deus. Não existe paraíso sem Deus. Prometeu para Adão um céu sem Deus. Não tem céu sem Deus. Então logo, quando ele desobedeceu, ele viu o que aconteceu com a vida dele. Então é questão de tempo. Quando eu falo questão de tempo, porque todo mundo tem as suas opções em relação a Deus durante a sua vida. Acabou a sua vida e ele vai ficar sabendo tudo isso que nós estamos falando aqui. Terminou o seu tempo da sua adoração ou das suas escolhas, ele vai ficar sabendo que tudo que ele fez contra Deus, toda rejeição, toda brutalidade, toda estupidez, toda desculpa descabida, ele fez contra ele mesmo. Mas também, aqueles que fizeram para Deus, que aproveitaram as oportunidades, também saberão, no seu encontro com Cristo nos ares, Paulo está dizendo, que Deus, quando pediu, orientou, ensinou para que assim o fizessem, ele não precisava disso para ele, que eles fizeram para eles mesmos. Quando fizeram para Deus, para eles o fizeram. Aquilo retornou tudo para eles, em bênçãos eternas. A exortação para sermos francos com Deus é para nós nos posicionarmos, porque existe uma operação do Espírito Santo de Deus conduzindo as pessoas no culto a Deus,
na vida de relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo existe uma operação do mistério da iniquidade, que a gente já conhece o que eles fazem no mundo. Por isso você vai encontrar atos insanos em relação uns aos outros, reino contra reino, nação contra nação, o homem contra o homem contra o próprio planeta. E você fala, mas por que o homem faz isso? Fala, existe uma operação do erro, que leva eles a errarem brutalmente, cegamente, estupidamente, ao contrário da revelação do próprio Deus do que eles deveriam fazer. Então a população da terra toda, o mundo todo, sofrem e têm a oportunidade dessas duas atuações, do Espírito Santo de Deus que conduz tudo a Deus, e dos espíritos imundos caídos do céu, que queriam adoração no céu, e por isso foram banidos e expulsos de lá, e vieram à procura de adoradores na terra. E são chamados por Jesus de espíritos imundos, enganadores, porém, eles têm os seus fascinos, eles têm os seus encantamentos, eles têm as suas magias. Esse reino da iniquidade, esse mistério, ele opera e ele alcança todos. Então nós podemos dizer hoje com segurança que todos, quando eu falo todos, estou falando da população toda da terra. Vamos imaginar que estivéssemos nos 7 bilhões aí. A Bíblia vai dizer que esses 7 bilhões podem ser divididos em 3 grupos, chamá-los por 3 nomes, todos. Qual a posição de todos em relação a Deus? A Bíblia fala que Deus amou todos, que Ele perdoou todos, que Ele decidiu aceitar todos, que Ele não queria que se perdesse nenhum. Isso é uma revelação bíblica. Que Ele providenciou uma salvação para todos. Todos é o alcance do plano de Deus. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele dá a vida para todos, Ele dá o pão para todos, o sol para todos, a chuva para todos, Ele mantém todo mundo, Ele banca todo mundo. E Ele faz isso porque Ele amou todo mundo. E qual é o fim de todos? O fim de todos é que todos terminam numa violenta separação, uma drástica, trágica separação entre salvos e perdidos. Então todos se dividem entre maioria e minoria, é assim que a Bíblia chama. Quem é o grupo da maioria? O grupo da maioria é os que rejeitaram tudo que Deus preparou para todos. Eles não aceitaram, eles não concordaram, eles não se renderam, eles resolveram desobedecer, eles continuam sustentados por Deus, que Ele faz para todos, mas rebelados, influenciados. Eles continuam bancados por Deus, mantidos na vida. Deus não foi lá e falou, olha, quem não me quer, eu vou acabar com todo mundo agora. Não, vai chegar a hora de cada um ser julgado por suas decisões. Então a maioria continua vivendo uma vida como se Deus não existisse, desobedecendo, afrontando, não dando a mínima para os seus avisos, conselhos e revelações. E esse é o grupo da maioria. A Bíblia fala que eles estão em relação a Deus perdidos. Uma minoria, que é o outro grupo, chamado a minoria, são aqueles que aceitaram o perdão, aceitaram o amor, aceitaram que foram aceitos, se arrependeram da rebelião, da desobediência, e no arrependimento eles foram aceitos, reconciliaram com Deus, seus pecados foram perdoados, e agora eles vivem no reino dos céus, eles vivem com Deus, como o homem vivia antes de ser expulso. Qual o melhor lugar da terra para se viver? No reino dos céus. Nos reinos da terra, você não vai achar nenhum reino melhor para se viver do que no reino dos céus. O reino dos céus ele é invisível, porém ele é real. E quem vive no reino dos céus, não importa em que reino ele viva na terra, ele vive bem. É um reino de paz, é um reino de salvação, é um reino de segurança, é um reino de esperança, é um reino de sonhos, é um reino eterno. Mudar de reinos na terra resolve algum problema, não resolve todos. Por isso, Deus trouxe até nós o reino dos céus. É chegado a vós, a grande mensagem do Evangelho é chegado até vós, o reino dos céus. Então essa minoria que aceitou e se arrependeu do que são e do que fazem, agora eles estão em missão com Deus. Deus tem uma obra na terra que é alcançar todos, se revelar a todos. A maioria é o objetivo da minoria estar aqui.
E a maioria não foi destruído ainda por causa dessa minoria, chamados de escolhidos. Você vai ver muitas revelações de Deus, Ele falando, olha, que o juízo não veio ainda por causa dos escolhidos. Por causa dos escolhidos. Porque Deus suporta a grande maioria que o afronta, que o desobedece, que o desafia, por causa dos escolhidos. A resposta de Deus é essa. Quando terminar o último dos escolhidos, então aquilo que está escrito lá no Apocalipse virá sobre a humanidade, sem misericórdia. Está revelado nos detalhes. Por que tanto tempo? Por causa dos escolhidos. Deus habita neles e eles estão em Deus, eles vivem no reino, e enquanto não chega esse dia, eles vão vivendo o reino dos céus na terra. E eles, viver o reino dos céus, é dar a Deus culto, cumprir sua missão e viver na esperança. Paulo está dizendo do nosso encontro. Enquanto o encontro não chega, nós vamos servindo a Deus aqui, vivendo o reino dos céus. Como é que a gente vive o reino dos céus? A gente testemunha Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é a nossa missão primeira. Nós cultuamos a Deus, louvamos e adoramos. E Paulo diz, e o culto a Deus está sob ataque. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que é verdade, as religiões, a grande maioria delas, abandonou o culto a Deus. Elas têm culto a elas mesmas. Elas se colocaram como intermediárias, como atravessadores. E abandonou o culto da Bíblia, o culto a Deus, porque existe muita barreira para o culto a Deus. Por quê? Por causa da ação do inimigo. Então, queridos, entendendo isso, a nossa reflexão, ela vem para a nossa vida individual, pessoalmente. Eu e você temos que tomar cuidado para não sermos atingidos no nosso relacionamento com Deus, no nosso culto a Deus. E já que a exortação é para sermos francos, e ser franco é ser sincero, e ser sincero é se expressar sem intenção de enganar, eu preciso olhar para o meu culto, você para o seu, e termos certeza de que ele é a Deus. Se ele não for, a gente tem que arrumar isso urgente. E se ele for a Deus, a gente tem que defender isso. Você vai encontrar em outras parábolas, quero só citar, não vou falar sobre elas agora, Jesus convidando para a ceia e o pessoal dando desculpa. Não, eu comprei um campo, eu preciso ir ver. Rogo que me tenha por escusado. Desculpas, como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Na verdade, é que essas pessoas foram atingidas pela ação da iniquidade e roubou do coração delas o foco que elas têm de oferecerem a Deus culto. Então a Bíblia faz muitas revelações, dizendo que nos últimos dias as pessoas teriam doença nos ouvidos, elas não queriam ouvir Deus, elas amontoarão para si mestres que falam aquilo que elas gostam de ouvir. Elas acharão para elas profetas, religiosos, atravessadores, que vão atender aquelas pessoas que não querem se relacionar com Deus no campo da fé. Elas querem uma religião na área dos olhos, na área dos ouvidos. Elas não conseguirão ter certeza das coisas que não se veem. Elas não conseguirão acreditar num Deus invisível. Elas entenderão que eles não existem. E para esse tipo de gente que não consegue se relacionar com Deus no campo da fé, o inimigo tem um monte de situações para agradar os olhos, para agradar os ouvidos. O que nós precisamos entender é que o texto está dizendo, olha, o culto a Deus está sob ataque e você não pode deixar isso te atingir facilmente. Não demovais facilmente do vosso propósito. Vocês não sabem que o mundo está sob ataque do mistério da iniquidade? Por que qualquer coisinha, qualquer distração, qualquer bobeirinha faz com que a pessoa desista do culto dela a Deus? Ou troque o culto a Deus por qualquer outra coisa? Ela perdeu a chance da vida dela. Se tornou uma religiosa, uma adoradora de si mesma, ou uma adoradora do mundo, o mundo com todas as suas religiões, com todos os seus deuses.
e perdeu a chance da sua vida, que era a sua oportunidade de cultuar a Deus, porque ali onde vive unido os irmãos é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. É a única reunião que Jesus falou: eu vou estar presente. O culto a Deus pode ser 2 ou 3, conte comigo, estou lá. Se você ler Apocalipse capítulo 1, quando João tem uma visão do Cristo glorificado no céu, glorioso, à direita do Deus Pai no trono, o anjo revelou para João que ele anda no meio das igrejas, que o Espírito dele fala à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, mas todo mundo não tem ouvido? Tem, mas não para ouvir o Espírito. Ele vai ouvir outro tipo de voz. Então ele está falando para quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas? O Espírito Santo não tem uma igreja só? Sim, mas ela está no meio das igrejas. Então ele fala onde elas estão. É a chance da nossa vida, enquanto nós estamos aqui, oferecermos a Deus. Depois que passar o tempo de adeus, a Bíblia já revelou que chegará um tempo que as pessoas terão fome de culto, fome de palavra. Desejarão, famintos, ouvir alguma coisa de Deus e não terão. Tiveram tanto, perderam a chance. A Bíblia fala de gente batendo a porta: abre no Senhor, mas teve tanto tempo aberta. A vida toda estava lá aberta. Mas quando fechou é que eles foram gritar: abre no Senhor. Por que ficou tanto tempo aberta? Era do reino dos céus, era de Deus, era o melhor lugar do mundo para se entrar. Por que não entraram? Porque tudo que é a Deus está sob ataque. Não pensa que é a Deus que vai fluir naturalmente diante dos seus olhos. A Bíblia fala que o reino dos céus ele é tomado por esforço. É preciso que as pessoas que se interessam por Deus com fome, com vontade, com sede. Porque Deus, quando veio ao nosso encontro, Ele veio determinado. Ele preparou para todos, amou todos, perdoou todos, desejou todos, não se esqueceu de ninguém. Mas por causa da maldade do homem, da queda e da operação do erro, é que eles acabaram rejeitando essa grande oferta de Deus de salvação para todos. Quem fez isso? A maioria. Que nós nunca façamos parte dessa maioria. Nós temos que fazer parte da minoria, que enquanto está aqui, ela está dando a Deus culto. Eu quero falar do culto que nós oferecemos aqui, porque o culto na terra, Deus tem um povo que o adora o tempo todo, através do fuso horário. A hora que a gente está começando, um outro está acabando, um outro vai começar. É um povo adorando a Deus na terra, oferecendo a Deus culto, movidos pelo Espírito Santo, vencendo todo tipo de ataque, todo tipo de empecilho. E embora a gente não os conheça, não sabe aonde eles estão, eles estão. Elias viveu numa época tão difícil no reino de Israel, que ele falou para Deus assim: Senhor, mataram todo mundo, não tem mais ninguém te adorando aqui não. Só tem eu, e Jezabel falou que vai me matar também. E Deus falou para Elias: não, tem 7.000 aí. Elias não sabia onde eles estavam. Tem 7.000 pessoas aí que ainda não beijou Baal. Eles eram fiéis a Deus, estavam lá, oferecendo culto a Deus, servindo a Deus. E era um desafio enorme vencer Baal. Baal era o Deus do momento. Toda a rejeição a Baal era enfrentada com destruição, com morte, com rejeição. Havia um ataque violento no culto a Deus. Então, queridos, no nosso culto nós temos a oportunidade de cumprir aquilo que Jesus disse: olha, somente ao Senhor teu Deus darás culto. Mas eu preciso ser franco com Deus no meu culto. Lá em Romanos 12, Paulo, quando fala do culto racional, ele fala: tem que ser um culto à luz da razão, com entendimento, é um sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. 5 oportunidades que nós temos no culto. A primeira dela é comunhão. Tem gente que tem dificuldade com a comunhão. E alguns até são contra a comunhão. Cresce o número dos desigrejados que acham que a comunhão não é importante. Como? Jesus não ilustrou que nós somos um corpo?
Tem coisa mais unida do que células dentro do corpo? Não é tão fácil separar células. E nós devemos lembrar que dentro do corpo nós somos corpo. Fora do corpo uma célula não é corpo. Eu preciso abrir espaço na minha vida para a sua vida, você tem que abrir espaço na sua vida para a minha vida, porque o motivo de nós estarmos aqui é exatamente Deus. Eu estou olhando aqui para um monte de gente que eu não conheceria se não fosse Deus. Por que nós estamos juntos em comunhão sempre? Porque nós temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito, o mesmo Evangelho. Moramos na mesma cidade, participamos do mesmo culto, temos a mesma esperança, somos guiados pela mesma palavra. Se tudo isso não for motivo para comunhão, eu vou procurar na minha vida que tem gente que eu tenho comunhão que eu não tenho metade dessas coisas em comum. Então tem pessoas que são enganadas, que elas não conseguem viver na comunhão dos santos, mas ela vive na comunhão dos ímpios. Ela não consegue comunhão com os salvos, mas ela consegue comunhão com os perdidos. E a Bíblia fala que comunhão há entre luz e trevas. Tem alguma coisa errada. Vamos ser francos. O que leva uma pessoa a desprezar a comunhão? Porque na comunhão é o começo da vida na perspectiva da eternidade. Você sabia que no céu haverá comunhão? Vê o culto lá de Apocalipse capítulo 5. Todo mundo quer participar daquele culto. Anjos, arcanjos, querubins, santos do Antigo Testamento, santos do Novo Testamento. Temos a letra do cântico. O céu inteiro em comunhão. Vê se tem alguma comunhão no inferno, nas trevas, no escuro. Vê se tem alguma comunhão no lago de fogo. Não tem comunhão lá. Não tem comunhão no breu da escuridão. Mas tem comunhão nas coisas do céu. De onde vem essa brutal rejeição à comunhão? Cuidado, o culto a Deus está sob ataque. O inimigo se levanta contra tudo que é a Deus, porque a nossa comunhão é a Deus. Eu já testemunhei para os irmãos aqui, um dia eu estava cantando, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Falei, mas eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, que glória? Glória para mim é fulgor, é resplendor, é uma coisa gloriosa. Onde que eu estou vendo a glória do Senhor hoje aqui? Aí eu percebi pelo Espírito, no rostinho de cada um, a história da sua vida. Olha, aquele irmão ali, ele era perdido, aquele era drogado, aquele era macumbeiro, aquele estava destruído. Aí, a presença dele aqui, para a glória de Deus. Aí eu olho para você e vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor. Se não fosse o Senhor, para a glória dele, para o louvor dele, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Nós não nos conheceríamos. Nunca saberia de você, nem você de mim. Então eu vejo a glória do Senhor hoje aqui mesmo. E como pastor, às vezes eu vejo muito mais, porque eu conheço mais da história de cada um do que cada um de vocês. E eu falo que glória, 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 glória. Cada rosto que eu vejo, eu me lembro de uma coisa maravilhosa que Deus fez. E eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Comunhão. Quantos cultos passaram na vida de tanta gente? Vamos ser francos. As pessoas não comungaram para Deus. Depois da comunhão, que nós temos rapidamente a oportunidade de comungar, e às vezes comungamos com quem não deveríamos comungar, nós temos o louvor e a adoração. O louvor e a adoração, tem gente que gosta demais, mas às vezes ele não gosta do louvor, ele gosta da música, ele gosta do balanço, ele gosta da letra. Louvor é elogio, pode ver que as canções são louvores, ou prostração, adoração, reverência, é oportunidade. Qual o dia da semana, ou qual o momento do mês que você tem uma oportunidade melhor de louvar a Deus do que no culto? Onde você tem uma banda, ministros, um monte de gente cantando da mesma música. É a minha oportunidade na semana de cantar 4 hinos para Deus, de louvores. Por que não fazemos? Não encontro dentro de mim satisfação, não encontro dentro de mim motivos, razão para louvá-lo. Olha que Deus vai encontrar na minha boca louvores a pessoas que não são dignas. Vamos ser francos? Quantas vezes louvamos ídolos do mundo, astros do mundo, programas do mundo, coisas das trevas, coisas do mal. E às vezes Deus vai encontrar nos nossos lábios louvores
a quem não merece louvores e não vai encontrar louvores a Deus. Lógico que ninguém é obrigado a louvar, são oportunidades. Ninguém é obrigado a comungar, são oportunidades. O culto é para isso. Não é um culto para você e nem para mim. Eu não tenho que te agradar e nem você me agradar. Todos nós estamos aqui para Deus. Viemos aqui, é um culto racional. É um culto com entendimento. É um culto explicável à luz da razão. Ele é santo, ele é agradável, ele é a Deus. É o vosso culto a Deus. E aí, Paulo diz assim, olha, quando o assunto é a Deus, tem ataques, tem oposição, vai ter barreiras, vai ter enfrentamentos, você vai ter dificuldades. Se fosse ao seu ego, a você, não teria barreira. Se fosse ao mundo, não teria barreira. As trevas, tanto é que muitas igrejas já abandonaram o culto a Deus, elas já adotaram o culto ao mundo. E quando você pergunta, por que o mundo está aí? Falar, porque todo mundo gosta. É isso que as pessoas querem. Então vamos deixar o culto de Deus e vamos oferecer o culto que o mundo, porque as pessoas gostam do mundo. Foi o que aconteceu na época de Jesus. Por que você acha que Jesus pregou fora do templo? Porque ninguém queria Deus no templo. João Batista pregou na rua e Jesus também pregou nas ruas. Porque ninguém queria nada a Deus lá no templo, não. Eles queriam fazer do jeito deles. Eram cerimônias deles para eles mesmos. Como que o povo de Deus chega nesse ponto? Mistério da iniquidade. Desde o Éden, o inimigo não queria que nada fosse oferecido a Deus. Nós temos essa missão. Nós existimos para a glória de Deus, fomos criados por Deus, salvos por Deus, somos habitados pelo Espírito Santo de Deus e a nossa vida é um culto de louvor a Deus. Se não for a Deus, não daremos culto a ninguém. Já leu aquele salmo? Em que lá em Babilônia falaram para os judeus, canta nos cânticos de Sião. Eles estavam presos, o culto a Deus tinha acabado, o templo foi destruído e os músicos disseram, não cantaremos o cântico de Sião em terra estranha. Perca minha destra, minha mão direita, a sua destreza para tocar instrumento. A minha língua grude-se ao céu da boca, não louvaremos a Deus em terra estranha. Ele estava dizendo, nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração, ela é somente a Deus. Nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Salgueiros eram árvores nas margens do rio de Babilônia. Penduramos as harpas, não vamos tocar, não vamos cantar. Não é a Deus, não vamos fazer. Mas eles queriam. Então, queridos, louvor, nós temos motivo. Olha o plano de Deus, olha o amor de Deus, olha os feitos de Jesus, olha os feitos do Espírito, olha tudo que Deus já fez. E nós vamos encontrar dentro de nós motivos para oferecermos a Deus pelos seus feitos, pelo seu amor, pela sua beleza, pelos seus planos, por aquilo que Ele já revelou dele para nós. Amém? Outra coisa que nós temos oportunidade no culto, depois da comunhão do louvor, é a mensagem. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque apesar das exceções, a grande maioria aqui gosta de mensagens. Mas existem igrejas que o culto tem 2 horas e a mensagem tem 10 minutos. E ainda muita gente não suporta. Só que a mensagem, a Bíblia fala que é alimento. E alimento é necessário para quem nasceu. Quem nasceu, se ele não for alimentado, ele vai adoecer e vai morrer. Veja Pedro escrevendo para os novos convertidos, com leite eu vos criei. Vocês ainda não podiam alimento sólido. Paulo também falando a mesma coisa. O escritor aos Hebreus falando da mesma coisa. Quando nós nascemos para esse mundo, se nós não fôssemos alimentados na infância, nós não chegaríamos até hoje. Quando alguém nasceu para o reino da fé, quando alguém nasceu para Deus, quando alguém nasceu para a eternidade, se ele não se alimentar de coisas de Deus, não é de historinha não, é de palavra de Deus, se ele não comer, se ele não se alimentar, é questão de tempo, espiritualmente ele morre, adoece e morre, vira um religioso, vira um rebelde qualquer, vira qualquer outra coisa, menos uma pessoa alimentada por Deus, guiada por Deus pela sua palavra. Por quê? Porque a palavra, a Bíblia fala que é alimento, tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito
A ideia de escrever a mensagem foi de Deus. Deus deixou um livro para o seu povo, onde Ele revela para o seu povo e diz: isso é pão, isso é alimento, isso é comida, isso é alimento do espírito, a alma. Quando alguém não tem paladar, ele vai se desnutrir e espiritualmente vai morrer. Questão de tempo. É a lógica. Porque nada alimenta como a palavra de Deus. Na mensagem, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Faz parte do culto. Outra coisa que nós temos no culto, a quarta coisa, já vou encerrar, é a contribuição. Dízimos e ofertas. A gente faz isso rapidinho, porque é um assunto que machuca, as pessoas não gostam de falar de dinheiro. Mas faz parte do culto, fez parte do culto sempre, foi instituído por Deus no princípio, e o objetivo de dizimar e ofertar é para cumprirmos a nossa missão. Jesus disse: dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Então muitos não farão uso dessa oportunidade, eles não contribuirão. O que acontecer com o reino dos céus na terra, eles não farão parte. Bem, é a Deus, cada um deve ser franco com Deus. Alguém vai dizer: não posso. Tá bom, fala para Deus. Não tenho, fala para Deus. Não quero, fala para Deus. Foi como disse Pedro para Ananias: estava contigo, faça o que você quer. O que você não pode fazer é desejar a bênção dos fiéis sendo infiel. Pedro disse para Ananias: o dinheiro é seu, faz o que você quer. Porém, queridos, nós temos que entender que às vezes Deus vai encontrar na nossa vida que nós contribuímos para projetos destrutivos na terra. Eu contribuo para o sistema de televisão, porque eu pago televisão. Talvez você não pague. Talvez você não compre. Eu contribuo para o sistema destrutivo da internet. Eu pago a internet. Sou contribuinte. Eu contribuo para todos os projetos nefastos da nossa nação. Eu sou contribuinte. Eu contribuo para o carnaval. Eu contribuo para a construção de armas nucleares, para a destruição. Eu sou contribuinte, tudo isso. Eu falo: mas aí não tem jeito, né? Porque é o César é assim. E quando eu penso assim, eu fico constrangido de dizer: Deus, eu contribuo para tanta coisa e eu não consigo contribuir para o teu reino. É uma oportunidade, é a Deus. Se fizer, fez a Deus; se não fez, a Deus não fez. O culto é tudo a Deus. A última coisa que eu quero falar do culto é a oração. Então nós temos comunhão, louvor, mensagem, contribuição e oração. A oração é outra coisa que é quase igual a do dinheiro. A gente fala rapidinho, porque também não tem muita aceitação. Quando fala oração, a pessoa que estava assim já fala assim, que ele estava sorrindo, já fecha a cara. A pessoa não gosta muito de oração. Só que a oração é quando nós temos a oportunidade de falar com Deus. É quando você concorda com o orador que está orando, com o seu amém. A pessoa que vai iniciar o culto diz: Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus. E você fala: eu estou aqui em nome de Jesus, amém. Nós queremos te louvar, você diz amém. É isso mesmo. Não é o momento que a gente fecha o olho para as pessoas se locomoverem ou perdemos a oportunidade do culto. Porque as pessoas, exatamente na hora de falar com Deus, é que elas aproveitam para relaxar. Está errado isso? Tá, por que as pessoas fazem isso? Se Deus sabe de tudo e vê tudo? Porque o culto a Deus está sob ataque. E no culto a Deus acontecem coisas insanas. Você vê hoje na internet culto a Deus, que você fala: não, isso não é a Deus. Não estão fazendo isso a Deus. Não é para Deus. Por quê? Exatamente para deboche, exatamente para vulgarização, exatamente para chegar a um ponto das pessoas entenderem que Deus não é digno, que ninguém vai fazer isso para Ele, que o Espírito Santo não vai convencer ninguém a fazer nada a Deus, que as pessoas não estão interessadas em Deus. Ofereçam a elas qualquer outra coisa menos Deus e elas vão querer. Elas vão se render, elas vão patrocinar, elas vão fazer. Não vai faltar gente, não vai faltar tempo, não vai faltar recurso. Mas quando você falar Deus é a Deus, aí a fila é pequena. Aí o grupo que comparece é restrito.
Porém, Deus tem os seus. Eles já são chamados na Bíblia de minoria mesmo. Então não é para a gente desanimar, é para a gente focar, entender que tem um povo que está adorando a Deus na terra, que o Espírito Santo está aqui conosco desde que Jesus foi para o céu e ficará conosco aqui até a gente encontrar com Ele nos ares. E o Espírito Santo está levando este povo, que é povo de Deus, a uma vida de obediência a Deus, de adoração a Deus, de fidelidade a Deus, de testemunho a Deus. Eles já estão vivendo o reino dos céus e daqui a pouquinho, quando eles forem embora, o mundo vai perceber a falta que vai fazer o sal da terra e a luz do mundo. Esse mundo apodrece de vez. Então, queridos, a exortação, exortar aqui é no sentido de animar, como está no dicionário. Não é puxão de orelha, é uma exortação para nós focarmos, para sermos aconselhados, induzidos a não deixarmos de fazer parte deste povo na terra que faz as coisas a Deus. É para você saber que você vai fazer parte de uma minoria. Mas se é a Deus, não teria que ser a maioria? Teria, mas não é. Está revelado já. É com esforço, é com dificuldade, porém, é graças a este povo, chamado povo de Deus, a minoria, é que Deus ainda suporta o restante. Quando o último dos escolhidos forem salvos, que Deus não tiver mais pessoas para salvar na terra, que só Ele sabe, então virá o fim. Aí o Espírito Santo, que hoje conduz o povo que quer cultuar a Deus, recolher o povo de Deus, então Deus vai permitir que o mundo conheça. Aí o mundo vai conhecer pessoalmente quem é que estava invisivelmente, não revelado, agindo. Uma operação, uma ação, uma operação contra tudo que é a Deus. Aí o mundo vai saber porque tudo que era para Deus estava sob ataque e eles não perceberam. Aí eles vão conhecer. E haverá fome da palavra de Deus, do culto a Deus, de Deus, mas Deus não será possível. Quando o assunto é sermos francos para com Deus, nós entendermos que muitas vezes a Deus mesmo a gente fica devendo. E a gente precisa rever isso. Nós precisamos rever isso. A Deus mesmo a gente fica devendo. Desde a hora que o dia amanhece, quando você tem culto a Deus, um compromisso a Deus tem que ser tratado como um compromisso a Deus. Desde o horário, desde a preparação, desde a alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Deus, irmãos, a gente faz de um jeito que é só a Deus que a gente faz. Para mais ninguém. Porque é a Deus. E se nós formos francos, a gente vai descobrir que a gente tem que falar, Deus, eu preciso melhorar o meu culto a Ti. Eu preciso fazer diferente. Porque se o Senhor não aceitar o meu culto, a quem eu vou adorar? Se o Senhor rejeitar o nosso culto, quem nós vamos adorar? Lembra de Deus falando de Israel? Eu tenho nojo das vossas cerimônias. Nojo. Porque vocês se aproximam de mim de lábios, o coração está longe. Quando vocês falam, eu não ouço. Não, queridos, nós não podemos. Nós precisamos focar e sermos sinceros. Ver o mundo quando chega a hora de encontrar com Deus, aquele desespero. Pedindo para Deus coisas. Eu preciso responder uma pergunta, o que é que eu quero de Deus? Aí eu coloco lá, eu quero de Deus isso. Se Deus perguntar para mim, para que você quer? Ah, Senhor, eu quero mais 10 anos de vida. Se Ele perguntar, para quê? Para você viver como você viveu os últimos 10? Ah, eu quero que o Senhor me abençoe. Para quê? Para você fazer o que você fez com as bênçãos que eu já te dei? Ser franco é isso. É eu perguntar para Deus, eu quero isso, Ele perguntar, para que você quer? Para o reino dEle, para a glória pessoal, para o mundo, para as trevas. É ser franco. Porque no reino de Deus, Ele falou assim, olha, você busca o reino e as demais coisas, elas vêm acrescentadas. Nós não podemos correr esse risco de sermos enganados com o mundo e entendermos que o culto é para os nossos olhos, é para os olhos de alguém. Não, queridos,
é a Deus, tem que ser coisas que você faz somente a Deus. Quando alguém vê a sua alegria, a sua fidelidade, o seu compromisso, a sua devoção e perguntar, ou se você tiver que responder para você mesmo ou para alguém, por quê? Porque é a Deus. O povo de Deus, eles estão oferecendo cultos a Deus na terra. O povo de Deus está ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai falhar. A missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo está convencendo um povo na terra. Nós precisamos ser este povo. Nós não podemos entrar no embalo da religião. Nós somos nós e o resto está perdido. Toda religião fala isso. A franqueza que nós somos convidados é para dizer assim, olha, o mistério da iniquidade, ele está procurando destronar tudo que é a Deus. Talvez esse mistério já chegou no nosso meio, porque muitas pessoas não conseguem ser atraídas para Deus. É preciso falar que é para Deus e mais alguma coisa. Se você oferecer uma atração a mais, aí vem mais gente. Você fala, não, nós vamos fazer um culto a Deus, um louvor a Deus, uma oração a Deus. Muitas pessoas vão dizer, não interessa não. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que possamos, cada um de nós, revermos essa exortação para sermos francos com Deus. Porque as pessoas que não foram com Deus, a eles mesmo eles fizeram mal. Tudo que você fizer contra Deus, será contra você. Tudo que você fizer para Deus, isso será para você. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, na tua presença, e por termos a oportunidade, ó Deus, de oferecermos a ti o nosso culto. Tu és o nosso Deus. Queremos, ó Deus, que a nossa vida, a vida de cada um aqui, seja um tributo, um louvor, um agradecido a ti. Eu sei, ó Deus, que todos que aqui estão têm motivos para te louvar, têm motivos para te adorar. Foram cuidadosamente, ó Deus, alcançados pelo teu Espírito Santo, amorosamente alcançados pelo teu Espírito Santo, que nos agrupa neste lugar onde nós temos a oportunidade de oferecermos a ti, ó Deus, a nossa comunhão, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa contribuição, a nossa oração, a nossa vida, o nosso culto vivo de corpo presente, o nosso culto racional. É a ti, ó Deus, que nós tributamos o nosso louvor e a nossa adoração. Receba, ó Deus, da vida de cada um o seu culto. Tu és o motivo, ó Deus, da nossa adoração. Por isso, em nome de Jesus, nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.